Era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Até aqui. Irmãos, se nós formos observar nessa mensagem, hoje eu estava ali meditando, e o Senhor falava ardentemente ao meu coração com esta mensagem. E ali o Senhor falava muito comigo através dessa palavra. Porque aqui, se nós formos olhar, diz que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E era um grande homem diante ali do seu senhor. Mas se nós vamos ver aqui, está senhor em minúsculo, então quer dizer que era o rei. E de muito respeito, porque ele, o Senhor maiúsculo, que é Deus, dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Se nós formos olhar nessa mensagem, nós podemos ver aqui, avaliar que havia várias qualidades na vida de Naamã. Naamã, como diz a palavra, era um homem valoroso, era chefe do exército, general do exército do rei da Síria ali. Quantas batalhas ali, diz ainda que o Senhor deu livramento ali com o povo o povo sírio. Quantas batalhas ele já venceu, quantas vitórias ele já teve. Se nós formos olhar, aqui Naamã era o homem, era como se nós podemos olhar, cara, todo mundo queria estar com Naamã. Naamã era um homem prestigiado, Naamã era um homem valoroso, mas aqui há um porém, um varão leproso. E quantos porém há nas nossas vidas, se nós formos olhar? Eu estava aqui meditando nessa mensagem com tudo que Naamã era, com todas as qualidades, mas porém, há uma vírgula, antes de porém há uma vírgula, era leproso. E se nós formos olhar em Naamã, tinha ali, cuidava de um exército, estava sempre à frente. Naquela época ali, era toda aquela, vestia aquela roupa, aquela armadura ali com o seu batalhão. Porém ele ia à frente porque ele era o general, então eu creio que ali o cavalo dele era diferente, a roupa dele era diferente, a armadura que ele usava era diferente. Porém Naamã, quando chegava em casa, que ele tirava aquela armadura, se achava leproso. E o mais interessante que falou nessa mensagem comigo, não é diferente na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor deu livramento aos sírios através da vida de Naamã. E muitas vezes, se nós formos olhar para a nossa vida, trazemos para ali, se o Senhor deu livramento para Naamã ali contra o exército da Síria, então Naamã tinha um contato com o Senhor, tinha uma intimidade com o Senhor. E se nós formos olhar, quando Naamã chegava na sua casa, que ele tirava aquela armadura, ele se achava leproso. E não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes estamos na presença do Senhor todos os dias, vestimos uma roupa, uma armadura, ao qual queremos mostrar que somos cristãos, temos intimidade com o Senhor, temos uma vida de santidade. Mas muitas vezes quando chegamos na nossa casa, tiramos aquela armadura, tudo aquilo, somos queridos lá fora. Mas quando chegamos na nossa casa, que é para nós dar o nosso melhor, para aqueles que vão estar conosco na tristeza, na angústia, quando eu não tiver dinheiro, quando eu estiver doente, nós damos o nosso pior. Porque ali a palavra do Senhor diz que Naamã, quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela armadura, ele se via todo leproso. E não é diferente da nossa vida. Quantas vezes em casa, na rua, a gente podemos analisar no nosso dia a dia quantas batalhas nós vencemos aí fora. Muitas vezes uma fechada de carro e nós guardamos aquilo. Muitas vezes na casa do Senhor temos conflitos, situações e não, eu vou suportar, eu vou engolir, eu vou deixar passar. Eu não vou levar em conta. Mas muitas vezes quando chegamos em casa, nós explodimos com quem era para a gente tratar com amor. Muitas vezes uma simples palavra que nos fala dentro de casa, nós já explode, desconta no marido, desconta na mãe, desconta no irmão, ou qual era para a gente mostrar o nosso melhor. Mas é diferente, na igreja eu quero mostrar que eu sou santa, na igreja eu quero mostrar que eu sei louvar, sei pregar, quero ser reconhecida, quero ser aplaudida, mas e dentro de casa? E aqui diz a palavra do Senhor que Naamã, quando ele chegava em casa, que tirava aquela roupa, e ali ele se via, ele olhava no espelho e ele enxergava uma lepra. E não é diferente nas nossas vidas. Como hoje aqui na casa do Senhor, como hoje falou tremendamente, que o Senhor ele não vê a aparência, mas ele vê o coração. Que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Não é diferente aqui nessa passagem. Que muitas vezes nós queremos mostrar tantas coisas, mas em casa a gente mostra o pior de nós. E nessa noite, como falou nos louvores, como falou nas palavras, nas oportunidades, mas o Senhor aqui tem um detalhe, que quando ele olhou para Naamã e viu, e Naamã quando chegava na sua casa e via ali aquele estado de humilhação, porque naquela época diz que lepra era um estado de humilhação.
E aqui eu vejo ali Naamã se olhando naquele espelho e vendo aquela lepra. E eu vejo também o Senhor falando, é esse que eu vou buscar, é esse que eu vou curar. E nessa noite o Senhor também está na casa, quer ver quem está disposto a se submeter aos mergulhos que o Senhor nos chama. Porque se nós formos olhar, esse dia eu estava falando com o pastor, e eu estava falando sobre justamente quase essa passagem. Que se nós formos olhar naquele tempo, lepra não era uma enfermidade qualificada ali se olhando como uma enfermidade. Não, era algo que o sacerdote tinha que olhar, examinar. Era alguém que ficava separado. Mas pensa um homem que era general de um exército, mas quando chegava na sua casa ele era um leproso. E o interessante nessa passagem, que ali eu hoje meditando com o Senhor, e eu peguei para a minha parte. Porque quantas vezes a gente trata o de fora bem, quantas vezes ali também eu estava pensando que muitas vezes o esposo pode ensinar qualquer mulher a dirigir, mas a dele ele vai ser bruto para ensinar. Se nós formos olhar pra gente, na nossa vida, se nós formos olhar, irmão, tem como você ir ali no mercado fazer uma... Eu vou, mas se a mãe em casa pedir, aí já não dá. E muitas vezes a gente deixa o pior pros da casa. E aqui eu vejo essa passagem da mãe ali pelo estado de humilhação que ele se via. Embora lá fora ele era querido, era uma pessoa, como se diz, vamos se colocar nos dias de hoje, todo mundo queria seguir, todo mundo dava altas curtidas, mas na sua casa era diferente. E nessa passagem, não estou falando que está na Bíblia, mas eu vejo ali o dia a dia da esposa de Naamã. E ali, conforme os serviços aumentavam, ali a coisa, e a esposa, creio eu, não está na palavra, mas ali ele manda ele buscar alguém que pudesse ajudar ele. E a palavra do Senhor diz no 2: e saíram tropas das Sírias e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E o mais interessante nessa mensagem, que Naamã não sabia, mas ele estava levando a cura para dentro da casa dele. E muitas vezes na nossa vida nós não entendemos, mas o Senhor coloca pessoas ali para nos tratar, para nos levar aos processos dos mergulhos que o Senhor nos chama. E ali Naamã pegou aquela menina e levou para a casa dele. E ali ele estava levando a cura para dentro do lar dele, mas ele não sabia. Porque o Senhor tem uma estratégia para tratar na nossa vida. Para cada egoísta ele tem uma isca. E aquela menina foi a isca, foi o propósito de entrar na casa de Naamã. Para ali que o Senhor pudesse ver ali, para ali o Senhor dar um caminho para ele se submeter a quebrar esse orgulho. Porque se nós formos olhar nessa passagem, o que Naamã tinha era um orgulho. A lepra de Naamã, além de ser uma lepra física, era a lepra do orgulho. E não é diferente também nas nossas vidas. Porque é fácil eu chegar na igreja e falar, pastor, ora pela minha filha que ela está passando por situações assim, olha pelo meu esposo que ele está assim. Mas as situações em nossa vida que nós queremos que o Senhor apresenta o nosso irmão, o nosso filho, o nosso próximo. E eu? Pastor, olha por mim, eu sou tão orgulhosa. Pastor, olha por mim, eu sou tão invejosa. E aqui na vida de Naamã eu vejo que havia um porém, e não é diferente nas nossas vidas. Senhor, eu amo meu marido, mas porém ele enche o saco. Como também na casa do Senhor, eu amo meu pastor de coração, mas quando ele me chama para me dar uma repreensão, eu não aceito. Que amor é esse? Há vários porém na nossa vida. Eu amo meu lar, eu amo minha casa, mas a minha casa para mim não é um lar. Eu não vejo a hora de sair de lá de dentro. Que porém é esse? Quantas vezes nós viemos para a casa do Senhor e não vê, torce muitas vezes para sair do culto, mas há pessoas que pedem a Deus para que o culto dure mais, porque eu não quero voltar para minha casa, eu não quero enfrentar o que me espera lá. Mas essa noite a palavra do Senhor diz que nós temos que submeter aos mergulhos. Aleluia. E o mais interessante, eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus, só para a gente entrar um pouquinho em lepra. Mateus 10, a partir do 1. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. No 8. No 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Até aqui.
Se nós formos olhar, se o Senhor nos deu uma autoridade para curar os enfermos, se nós formos olhar para curar toda enfermidade, se nós formos olhar, era para se enquadrar a lepra nessa enfermidade. Só que a palavra do Senhor diz no 8, curai os enfermos e limpai os leprosos. Limpar, se precisa de uma limpeza, que é na alma. Não é física, não é alguém pôr a mão e falar, Senhor, pastor, ora por mim, porque eu preciso me libertar disso. Não. Porque se o Senhor está dizendo, curai os enfermos e limpai os leprosos, estão em categorias diferentes. Então, para limpar é necessário nós, cada dia, mergulhar, querer ser limpo na presença do Senhor. Porque se nós formos olhar na Bíblia, a lepra é uma doença na alma do crente. Não é como eu catar e pedir, Senhor, vou fazer uma campanha de 7 dias no monte, vou fazer um propósito, não adianta. Você tem que se submeter. E diz a palavra do Senhor, que ali quando Naamã levou aquela menina para a sua casa, e ali voltando de novo ao 1 Reis 5. Segundo Reis 5. 2 Reis 5. E quando Naamã levou ali aquela menina para servir a sua mulher, a palavra do Senhor diz, e esta sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então aqui ela está falando de uma restauração. E quantos nessa noite nós não precisamos? Eu falo primeiro a mim, porque a palavra corta primeiro para mim, porque a boca é o mais próximo do meu ouvido, então eu já pego a minha parte. E hoje eu vim aqui, eu fiquei o tempo todo lá no salão do meu trabalho pensando nessa palavra, que é necessário o Senhor, pedir para o Senhor todos os dias nos restaurar, tirar sentimentos ao qual eu não chego na casa dele e demonstro para os meus irmãos, eu não abro a minha boca para falar. E aqui a palavra do Senhor diz que ali aquela senhora, quando ali aquela menina foi para a casa de Naamã, e ali aquela menina falou para a sua senhora, se ele conhecesse o profeta o restauraria dessa lepra. E eu creio ali que Naamã, quando viu aquela menina, quando viu aquela menina ali na casa e falou que haveria um profeta, abriu uma esperança. E quantas vezes há várias oportunidades, há várias situações o Senhor nos coloca, e muitas vezes a gente não se dá conta, não, mas tem que ser do meu jeito, mas não é do nosso jeito. Mas o Senhor quer o quê? Que cada dia nós se submetemos a mergulhar. E aqui diz a palavra do Senhor, então entrou Naamã e notificou o seu senhor dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. E o mais interessante nessa passagem, essa menina ela tinha tudo para ser revoltada. Porque ela foi tirada, mataram os seus pais, mataram tudo, não sobrou nada. E ali ainda por cima foi resgatada para ser de escrava. Mas olhando aqui pelos olhos da fé, aquela menina tinha tudo para se apegar nas suas frustrações, nas decepções da vida ao qual tivemos, nos fracassos que já tivemos. Mas quando nós olhamos para o alto e vê que o Senhor tem algo a fazer nas nossas vidas, o que passou, passou. O Senhor quer restaurar, não importa qual foi a decepção que você teve lá atrás, não importa qual o trauma da sua vida, não quer dizer que na presença do Senhor, o Senhor não vai ter um novo para te apresentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ali não, ela pensou no Senhor dela e falou, manda ele de encontro a um profeta que vai restaurar a lepra dele. Vou pular um pouco para ser mais rápido, porque a hora já estão indo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Creio eu nessa passagem, eu sempre converso muito, estava conversando esse dia com o Eduardo dessa passagem. Creio eu Naamã, que era um homem tão querido, tão se achava, vamos se colocar assim. E ali Eliseu não quis nem atender ele. Mandou um mensageiro, vai lá e diga para ele mergulhar no rio 7 vezes. Pensa, porque era um homem ao qual que todo mundo, quando via ele, se colocava na posição e reverenciava, se prostrava quando ele passava. E ali o profeta Eliseu cata e fala para ele, manda o menino avisar para ele. Vai lá e fala para ele, nem atendeu ele. E ali diz que ele questiona. Que ali quando Eliseu cata e manda ele mergulhar no rio, ele cata e ainda questiona e fala, não tem outros rios igual aqui, como diz no 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, ele falava com ele.
Certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele achava que Eliseu ia parar ele e ali invocar o Deus dele, pôr a mão na lepra e ser curado, mas não, porque havia um orgulho nele. E para ele aquilo que Eliseu fez era uma humilhação, ele se indignou, se revoltou ali. Mas se nós formos olhar nessa passagem, ali havia esse orgulho de Naamã, que era necessário ele mergulhar. E aqui ele diz no 12: não são porventura Abana e Fapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Imagina essa situação. O porquê Deus permitiu isso? Ele catar e ir até a casa de Eliseu, e Eliseu vai mandar ele, se quiser, vai lá e mandou o menino e falar para ele, vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes. E o mais interessante nessa mensagem, o Senhor não poderia já ter tratado ele lá atrás? Porque ali ele passava com a sua cavalaria, com o seu cavalo, o Senhor poderia, no meu ponto de vista, vou colocar uma pedra, vou fazer ele cair, aí eu quero ver esse orgulho dele. Mas não, o Senhor falou, a menina ali colocou o caminho para a cura dele. E ali ele foi e se indignou, mas ali então disse no 13: então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia, glórias a Deus. Se nós formos olhar nessa passagem, e ali eu me perguntei para o Senhor, por que o Senhor mandou ele ir no Rio Jordão? Se nós formos olhar na palavra do Senhor, o Rio Jordão era lugar de arrependimento, era lugar de batismo. Então era necessário um arrependimento. E é o que o Senhor requer de nós nessa noite. É necessário nós se arrependermos para que nós venhamos ser curados dessa lepra. Aleluia. Porque a nossa lepra não é uma lepra física. A lepra do crente não é física ou é vista, mas é na alma. Quantas frustrações, quantas decepções na nossa vida que nos marcou. Que por mais que estamos todos os dias na presença do Senhor, mas ainda nos marca. Quando vamos orar, lembramos: Senhor, fulano fez isso comigo. Quantos traumas tem na nossa vida, quantas pessoas amarguradas dentro da casa do Senhor, leproso. Mas aqui a palavra do Senhor diz que é necessário, à medida que nós se submetemos aos mergulhos que o Rio Jordão nos chama, é necessário mergulhar. E tem pessoas que muitas vezes vai estar diante anos na presença do Senhor, pode mergulhar 1000 vezes no Rio Jordão e não vai ficar limpo, porque não se submete. Não reconhece que é necessário um arrependimento. É necessário nascer de novo, porque a palavra do Senhor, Rio Jordão, fala de batismo. É necessário matar essa velha natureza. E o que ficou lá atrás ficou. Porque não importa quantas vezes você caiu, o necessário é quantas vezes o Senhor te levanta para te colocar de novo na posição. Pode ser 10.000 vezes, não importa. Mas é necessário, todas as vezes que caímos, viemos para os pés do Senhor, falar: Senhor, eu caí, eu falhei, mas eu me arrependo, estou aqui de novo para me ser limpo outra vez. Aleluia, Jesus. E o que nós temos que atentar, que para a lepra não tem doutrina, não tem religião, não adianta propósito, não adianta fazer voto, mas é necessário nós se submetermos aos mergulhos que o Senhor nos chama. Cada dia mergulharmos mais na presença do Senhor e nos qualificar. O que é necessário sair para que entre o novo do Senhor. Porque tem coisas que o Senhor vai falar: deixe, já passou, deixe para trás. Eu tenho algo para te entregar. E muitas vezes carregamos coisas velhas. Não tem como o Senhor entregar coisa nova e o que está velho. Não tem como o Senhor derramar outro e novo. Mas é necessário nós reconhecermos e mergulharmos na presença do Senhor. Tem um louvor que diz que, como eu falei com o pastor, mas eu vou louvar ele no final. É necessário pedir para o Senhor: quebra o meu orgulho. Não só orgulho, eu não falo porque aqui na mão o orgulho, a lepra dele era orgulho. Mas a pior lepra que tem na vida do crente é a ingratidão. É não sermos gratos, é não reconhecermos o que outrora nos fizeram. Se a gente for parar para analisar, pode uma pessoa fazer a melhor coisa do mundo, ser contigo, lhe ajudar a te dar força, mas um erro dela, você sempre vai lembrar do erro.
mas não vai lembrar das vezes que ela te estendeu a mão. E isso, independente, isso é uma lepra, porque nós ficamos tão presos às coisas maus, traumas que nos causam e esquecemos de coisas que aquela pessoa muitas vezes me feriu, mas teve momentos que teve atos de gratidão. Quando eu precisei, ela me estendeu a mão, mas muitas vezes ficamos focados. Ah, mas eu fiz isso pra ele, olha o que ele me fez. Esquece, é necessário enterrarmos a velha natureza. Porque a palavra do Senhor diz que a gente não temos que dar a quem pede, mas a quem merece. Vai ter pessoas na nossa vida, meu noivo sempre fala essa palavra, e vai ter pessoas que ela não quer o seu amor, mas ela precisa. Nós precisamos amar. Como também esses dias eu estava ouvindo um pastor falando que disse que ele estava entregando marmitex, e um mendigo falou para ele: eu não vou para a sua igreja. O que você está fazendo nem vou, porque eu não vou, porque vocês vêm aqui, entregam marmitex, vêm na madrugada, traz cobertor, mas eu já vou te avisando, eu não vou para a sua igreja. E aquele pastor respondeu para ele: não importa se você não vai para a igreja, mas o que importa é esse ato que eu estou fazendo, que você está tratando em mim. E muitas vezes nós vamos fazer umas coisas esquecendo que quem precisa é para quem está recebendo, mas não é em nós. Nós que precisamos ser tratados. Nós que precisamos se entregar voluntariamente na presença do Senhor, independente de quem seja, independente do que esteja acontecendo. Esqueçam os poréns. Temos que se entregar verdadeiramente na presença do Senhor, abrimos o coração, se arrependemos, porque o Senhor quer que, porque foi necessário 7 mergulhos, porque era preciso na mão cada vez mais cair aquele orgulho que havia na vida dele. Cada mergulho que ele dava ali caía algo que havia dentro dele que ele não via. Porque orgulho, se nós formos olhar, é igual mau hálito, quem tem não sabe. Muitas vezes se achamos tão super, tão cheios, e achamos que não há nada em nós que precisa mudar, apontamos sempre o erro do irmão. Mas muitas vezes está em nós. Muitas vezes as situações que o Senhor coloca em nossas vidas, coloca uma menina, vou usar como uma menina, dentro dos nossos lares para tratar algo em nós, e nós não se damos conta. Muitas vezes é aquele filho que te dá trabalho, mas é ele que te aproxima todo dia, na busca constante de estar aos pés do Senhor. Muitas vezes é aquela irmã que te persegue na igreja. Muitas vezes nós falamos: Senhor, pega ela, o Senhor está vendo. Mas é ela que vai fazer com que você fique mais, se achegue mais a Cristo. Muitas vezes é aquele pastor que toda hora pega no seu pé, mas é porque ele quer que cada dia mais você cresça. Porque se ele não pegasse, é porque para você não fazia diferença na casa do Senhor. Não fazia diferença se você limpa a cadeira, se você limpa o chão, se você abre um culto, se você evangeliza. Mas se ele está te pegando no seu pé, porque ele conta com você. Mas é necessário cada dia mais nós mergulharmos na presença do Senhor. Porque nessa noite eu peguei a minha parte. Porque muitas vezes eu falava com o Senhor, não vou mentir, porque púlpito não é só lugar. Não é só lugar de contar vitórias e bênçãos. Mas é necessário também contar a nossa lepra, para que os nossos irmãos venham nos ajudar em oração, embora a oração não vai resolver em curar a lepra. Mas que cada dia nós venhamos reconhecer o nosso eu. Senhor, eu não sei o que se passa na vida de fulano, na vida de Betano, mas visita lá, eu sei que tudo tem um propósito pelo qual ela está passando. Mas muitas vezes as pessoas vêm até nós: irmã, me ajuda em oração que minha filha está dando trabalho, me ajuda em oração porque meu esposo está bebendo, não sai do bar, estou passando por uma situação no meu casamento. Nós sabemos só, ore por mim, ore por essa situação. Mas será que essa situação não está quebrando algo em você que necessita ser quebrado e nós não estamos vendo? Você não está vendo, eu não estou vendo. Porque eu falo que eu tenho muito costume de dizer, lá no meu salão eu falo que as velhinhas da igreja me perseguem. Sempre que está comigo, a dona Ana é prova disso. E eu falo: Senhor, como eu queria. O que eu faço pela irmã Ana, quando eu estou com ela, que muitas vezes eu vou lá: irmã Paula, vai lá em casa, a gente senta e conversa. 1 minuto de atenção, a gente acha que não faz diferença, mas faz. Mas todo dia eu peço ao Senhor: me dê, quebra esse orgulho que é em mim, porque muitas vezes quando eu chego na minha casa, eu queria ser assim com a minha mãe. Mas é algo que cada dia nós precisamos mergulhar e pedir para que o Senhor nos transforme. Não mude, porque é algo, muitas vezes a gente cobramos tanto das pessoas e não nos avaliamos. Senhor, por que nessa situação? Por que eu estou passando por isso? Se for para me tornar mais presente, me achegar mais a você, glória a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor diz que antes de nós nascermos, Ele já escreveu no livro dele a nosso respeito. Aleluia. Então não tem por que eu pedir para Ele. Embora tenhamos escolhas,
Mas se tiver que passar, nós vamos passar. Mas como a nossa irmã Ilma falou, passar glorificando, suportando que algo o Senhor está nos moldando por dentro. Porque nós não temos que olhar quanta santidade. Muitas vezes a gente queremos fazer tanto, eu vou fazer isso porque eu vou me tornar mais santo, vou me tornar mais perfeito. Mas de nada adianta, porque Deus não se move pelo que nós fazemos. Deus não se move por necessidade, Deus se move por amor. Aleluia. Por um amor tão grande a minha vida e a sua vida, Ele deu o Filho dele por amor de nós. Não só nós que estamos aqui dentro, pelo alcoólatra lá fora, pelo viciado lá fora, pela prostituta que está lá fora. Foi por amor. Ah, irmã, mas a prostituta está se prostituindo, o alcoólatra está se alcoolizando. Mas se ele está, eu não tenho que trazer ele para a presença do Senhor. Não, quando o Senhor temos que orar e pedir. Mas o Senhor, Ele veio para todos, é uma questão de escolha, de querer. Porque Ele se colocou naquela luz para te dar o meu e o seu livre-arbítrio. Mas temos que o quê? Como a palavra diz, se Ele já escreveu ao meu respeito, nós só temos que perguntar, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim hoje? Se isso que eu estou passando é por causa de um propósito que o Senhor é na minha vida, amém, glória a Deus por isso. Porque muitas vezes o Senhor não vai preparar o cenário que você quer para passar por situações. Muitas vezes o cenário que Ele vai preparar vai ser doloroso, vai ser triste, vai ser um filho nas drogas, vai ser um filho viciado, vai ser uma filha que está dando um trabalho terrível. O cenário é terrível, mas há vida, há esperança. Porque se nós formos olhar ali, não mudando, saindo da palavra, quando Ezequiel olhou ali aquele vale de ossos secos, ele só viu ossos. Mas o Senhor falou, não, eu vejo um exército. Então que nessa noite nós não venhamos olhar as pessoas pelo que elas são, mas o que o nosso Deus é capaz de fazer, transformar e mudar. Porque outrora não éramos dignos de estar aqui. Mas o Senhor não chamou e não foi por necessidade. Foi por amor à minha e à tua vida que Ele nos trouxe essa noite aqui. E nessa noite eu queria que os irmãos me ajudassem, se colocassem de pé, para nós adorarmos ao Senhor nessa noite. E nessa noite eu não sei qual o teu problema, qual a tua lepra. Mas nessa noite o Senhor diz, mergulhe nesse rio. Porque o Senhor quer nos limpar, como a palavra falou, nos purificar. Que todos os dias precisamos dessa purificação, precisamos descer no rio para ficar limpo e mergulhar na presença do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos me ajudem, que eu não sei a letra, mas eu vou tentar adorar o Senhor. Tu queres o que? O cantado? Pode ser. Aquele lá? Deixa eu ver se aqui se está funcionando. Tem um playback aqui. Que o Senhor venha nos moldar nessa noite. Venha nos mudar, que nós venhamos se submeter às chamadas que o Rio nos chama, a chamada que o Senhor nos chama, para mergulhar, para se entregar num ambiente de glória. Quando o meu eu e o meu orgulho descem comigo e se misturar como as águas do rio, então
curar. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Como na mão do teu poder. Aleluia. Glórias ao Senhor. Agradeço a essa oportunidade que o Senhor me deu esta noite. E tome posse nessa noite, que o Senhor curou. Embora os nossos olhos não estamos vendo, mas creia pelos olhos da fé, que hoje o Senhor nos curou. Seja uma enfermidade, seja uma cura interior, seja um trauma, seja uma decepção, seja uma traição. Mas o Senhor curou nessa noite. Tome posse em nome de Jesus. Agradeço essa oportunidade, irmão.